seja também. Nós vamos falar com o Matheus nessa trabalho de Deus, que vai cantar uma música. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vou cantar uma das minhas últimas composições, espero que vocês reflitam na letra dela também, tá bom? Queres mesmo entrar no reino de Deus, não merecer todos seu Salvador. Guardarias o que tens para viver o Evangelho de alguém que se entregou para ti salvar. Onde está seu coração? O que espera receber em sua face orar, como menino amanhecer. Olha Cristo, veja a paz em seu olhar. Olha Cristo, Ele vai te amparar. Receberás de Deus, sim, mas não viverá, não. Mas entenda onde está seu coração. Amém, obrigado aí aos nossos cantores, ao Dodge, e o que cantou, não sei o nome, não lembro o nome. Mateus. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos os irmãos do Pilarzinho, pastor Marcelo Argenton, cumprimenta o seu povo. Pastor, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão presentes nesse momento, muito bom estar com vocês de novo. Obrigado por estarmos aí unidos mais uma vez. Pastor, faz a oração inicial para nós, e aí eu anuncio o nosso pregador. Faço, claro. Vamos orar então. Se você já está acostumado, todas as quartas-feiras, você coloca o seu pedido de oração no chat. A gente volta a lembrar desse pedido de oração no final, tá bom? Então vamos orar agora pelo início do culto. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez
porque nos reunimos agora para louvar o seu nome, para abrirmos a tua palavra, para ouvirmos a sua mensagem que vem em encontro do nosso coração, das nossas necessidades. E se for preciso mudarmos em algumas atitudes que temos ou algum pecado que acariciamos, que o teu Espírito agora também use a boca do pregador, a mensagem que iremos ouvir, para que a gente seja transformado pelo poder do teu Espírito, porque o maior sonho de nós todos é irmos para o céu. Então nos prepara para isso, por favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Então, no final, nós vamos ler os pedidos, vai escrevendo aí o seu pedido e nós vamos compartilhar com todas as pessoas. Hoje nós tínhamos um convidado, o pastor André Flores, mas ele não pôde estar conosco, ele está atendendo uma família que perdeu um ente querido, né, uma senhora de idade, e, se não me engano, o Covid. Então, ele está atendendo essa família agora à noite, aí, fazendo um culto com eles, no Zoom, apenas com os familiares. Mas ele vai estar conosco uma outra quarta-feira dessas aí. Então, hoje à noite nós temos o meu filho, para pregar aí, para compartilhar a palavra de Deus para nós. Meu filho número 2, William Geisler, fala aí direto de Boa Goiânia. noite, pai. Boa noite, igreja. A palavra é tua agora, que Deus te abençoe. Pois é, esse é o pastor André Flores, né? Aí tentaram achar alguém no mesmo nível, mas não conseguiram, mas tudo bem. Vamos ver se vai quebrar o galho, né, pai? Pastor André, grande pregador aí. Do Alto do Maracanã, faz teologia, falta um semestre para se formar, e ele está ajudando lá o pastor da Igreja Central de Goiânia. Então, William, a palavra é tua. Então tá bom. Obrigado, pai, pelo convite. Boa noite aos irmãos do Pilarzinho, ao qual eu tenho muito, muito carinho. Como foi assim, um pouco de última hora, eu teria, aí se eu soubesse um tempo atrás, eu teria feito um sermão específico para vocês, né? Eu vou usar um sermão aqui que eu já tenho muito carinho por ele e que acho que vai bem ao momento, né, em que estamos passando, um momento de ansiedade, um momento de incertezas. E peço desculpas também porque eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido, porque 8h30 eu tenho já marcado um estudo bíblico com mais 2 pessoas, tá bom? Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 6, né? Mateus capítulo 6, e a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. E eu começo com uma pergunta. Uma pergunta que é retórica, né? Você pode refletir sobre ela. E talvez muitos de nós temos as mesmas respostas para essas perguntas, né? Seria a seguinte: quais são as suas ansiedades, né? Quais são as suas preocupações? O que te faz tirar o sono, né? Hoje, no dia de hoje, pelo menos, né? Ainda mais agora no momento de pandemia, onde tudo é incerto, tudo é volátil, tudo está mudando. Talvez esteja falando para alguém aqui que está desempregado, que está com a vida muito incerta. Então, reflita hoje, neste momento, quais são as suas ansiedades, aquilo que tira o teu sono, suas preocupações. Não vim hoje aqui te angustiar, mas eu quero trazer alguma reflexão para você, tentar acalmar o seu coração através da palavra de Deus e talvez trazer um pouco de luz a respeito desse assunto, né, que é tão recorrente hoje: ansiedade, problemas, preocupações, e não há uma pessoa que não tenha, não é? Jesus, ele fala em Mateus 6, verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Algumas informações introdutórias a respeito dessa porção, né, do Sermão da Montanha. Algumas informações introdutórias antes de a gente entrar nos argumentos de Jesus a respeito dessa afirmação dele, né? Não andeis ansiosos, né? Talvez essa afirmação, essa ordem que Jesus faz hoje para a gente possa parecer algo tão distante, algo tão difícil, né? Como não viver ansioso nos nossos dias, né? Será que essa afirmação, essa ordem de Jesus vale para os nossos dias ainda? Um mundo tão complicado, né, como é hoje? Primeira informação que eu queria passar para vocês é que esta ordem, ela foi dada para os cristãos,
Porque no verso 26 ele diz, vosso Pai Celeste. Então, o público-alvo de Jesus é para aqueles que têm Deus como Pai. Então, primeira informação é essa. A ordem de Jesus, não andeis ansiosos, para os cristãos. E todos nós aqui somos, né? Segundo, precisamos saber também de qual ansiedade Jesus não está falando. A ansiedade que Jesus não está falando, por exemplo, é aquela preocupação, uma ansiedade momentânea que a gente tem, né? Como, por exemplo, quando eu me perdi no mar lá em Florianópolis com 14 anos e meu pai lá na areia da praia me procurando para lá e para cá, e eu indo com a correnteza sem eu saber, né, em cima da prancha, e ele lá na praia me procurando para lá e para cá e com ansiedade. E talvez você também tenha perdido seu filho no shopping, em algum lugar, e aquele momento ali foi uma ansiedade momentânea, uma preocupação momentânea, né? Não é dessa ansiedade que Jesus está falando, né? Jesus não está se referindo desses momentos de ansiedade momentâneas, que é natural termos certos graus de ansiedade. Terceira informação. A afirmação de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, ele não está dizendo que a gente deve ver uma vida de ociosidade. Porque ele diz aqui, né? Quanto que é vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Não é que Jesus está falando para a gente ser ocioso, para a gente não buscar isso. Não. Inclusive, ele traz algumas figuras de linguagem, né? Como a das aves. Figuras de linguagem não, figuras como aves, lírios, que mesmo eles receberem o sustento e a proteção de Deus, eles estão em intensa atividade. E por último, quarta informação introdutória aqui do sermão, não andeis ansiosos é uma ordem tão intensa de Jesus que ele repete 3 vezes. Ele repete no verso 25, verso 31 e verso 34. Não vos inquieteis, em outras versões, né? Não andeis ansiosos. É tão intenso que eu acredito que uma atitude de andar ansioso, a gente vai ver aqui que tipo de ansiedade é essa. Essa atitude é como sendo pecaminosa aos olhos de Deus. Essa ansiedade é um pecado aos olhos de Deus e ela precisa ser confrontada como um pecado. Então, hoje é um momento de reflexão para você ver, refletir se essa ansiedade você está vivendo, essa ansiedade pecaminosa você está vivendo, e como você pode lidar com essa ansiedade, como você deve lidar e tratar, né? Sendo que ela é como se fosse um pecado, a gente vai logo agora discorrer sobre isso, e tentar viver uma vida mais tranquila na graça de Deus, né? Então, primeira consideração, Jesus, ele diz, né, não andeis ansiosos, mas tá, como não andar ansioso, né, Jesus? Como não andar ansioso nesse mundo? Como não andar ansioso no meio dessa crise, no meio dessa pandemia? O que o Senhor tem para nos dizer, né? Então, Jesus, ele dá 4 considerações. A primeira consideração está no verso 25 e 26 mesmo. Ele diz, não andeis ansiosos e tal, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí o verso 26 diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, essa é a primeira consideração de Jesus. Não valeis vós muito mais que as aves? Com certeza. Com certeza, o ser humano, criado em mais semelhança de Deus e foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, vale muito mais do que qualquer outra criatura que Jesus fez, né? Então, o ser humano, eu e você, valemos muito aos olhos de Deus. Então, a primeira consideração, não andeis ansiosos, por quê? Você vale muito aos olhos de Deus. Você é um filho de Deus. Então, lembre-se disso. Todos os momentos que você se sente ansioso, preocupado com o que você vai comer, vai beber ou vestir, claro, a gente pode usar os mesmos argumentos para outras áreas da vida, né? Não só para comida, bebida ou vestimenta, mas às vezes para uma situação, uma crise, algum problema específico, o que vai acontecer, bens materiais, enfim. Nós vemos que esses princípios a gente pode aplicar em outras áreas da vida, né? Então, primeira consideração, considere o seu valor aos olhos de Deus. Lembre-se que você vale muito aos olhos de Deus, tá? Vale muito aos olhos de Deus. E o amor de Deus não depende de quem você é. Você pode estar pensando, nossa, como que eu vou valer muito para Deus? Se eu sendo como eu sou, será que Deus me ama realmente? Deus, ele não ama você baseado no que você é, mas baseado no amor dele, no próprio amor dele, o amor incondicional. E ele se entregou porque ele te amou. Ele não começou a te amar porque se entregou. Ele se entregou porque te amou.
Então, considere o seu valor aos olhos de Deus. Segundo, considere a providência de Deus. É o verso 28 até o 30. Olha só. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, a segunda consideração. Considere a providência de Deus. Então, eu te pergunto, você está ansioso com alguma coisa? Ansioso porque o trabalho está fraco, você precisa de dinheiro, crise no casamento, você está ansioso porque suas expectativas não estão sendo alcançadas, ou você está ansioso porque quer ter sempre mais, alguma coisa não está acontecendo de acordo com seus planos. Lembre-se que Deus é um pai que provê. Assim como o seu animalzinho de estimação, por exemplo, eu tinha uma calopsita alguns anos atrás, que eu ganhei do Dia das Crianças, 2008. E eu tive ali por alguns anos essa calopsita. E eu era responsável de alimentar, responsável de dar água, de trocar o jornal, de limpar a gaiola. Eu, nem sendo, obviamente, não sendo nem pai, não sendo nem mãe, obviamente, de um passarinho, e cuidava e provia e tudo que ela precisava, será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus vai deixar de prover aquilo que eu e você precisamos? Eu te pergunto, meu amigo, quantas vezes você recebeu bênçãos de Deus sem você pedir? Quantas vezes? Quantas vezes nós esquecemos de orar pela nossa saúde, esquecemos de orar pelo alimento, esquecemos de orar por proteção, e mesmo assim, Deus nos deu cada uma dessas coisas. Por quê? Porque Deus sabe que a gente precisa disso. Deus, ele provê. Deus é provedor. Então, considere a providência de Deus. Se Deus cuida daquilo que é simples, que são as flores, de uma maneira tão especial, será que ele não vai cuidar daquilo que é extraordinário, que é eu e você, o ser humano? Provendo as coisas simples, as coisas que nós necessitamos? A busca incessante do desnecessário relata a Deus que sua providência não é o suficiente. E muitos de nós também buscamos o desnecessário. Buscamos as coisas que nós não precisamos, e isso só nos revela. Só revela revela a Deus que a providência dele não é o suficiente. E isso também, Jesus mesmo, ele fala no verso 30, né? Homens de pequena fé. Ele mostra que essa ansiedade, na verdade, é um resultado da pequena fé que temos. Uma fé que não acredita na providência de Deus. É como se fosse um deísta. Você sabe o que é um deísta? Deísta é aquele que acredita que realmente houve um Deus e criou o universo, mas que logo depois ele abandonou suas criaturas, abandonou o universo. Quando eu e você estamos ansiosos, duvidando da providência de Deus, nós nos tornamos ou iguais, ou quase como um deísta. Quase como um deísta. É como se fosse a gente falar assim, olha, Deus nos criou aqui, mas nos abandonou, não vai prover. Será que Deus é um Deus que não provê? Então, se você está ansioso, então coloque uma coisa na sua cabeça, irmão. Deus não é um criador irresponsável. Deus está cuidando muito bem de você. Muito bem de você. Antes de entrar para a terceira consideração, eu queria que você refletisse, né? Você acha que Deus iria criar você e abandoná-lo sem o cuidado? À mercê dos seus próprios esforços? À mercê da sua capacidade? À mercê no meio dessa crise? Você acha que um casamento, que é uma instituição que Deus criou, que Deus abençoou, agora no momento da crise, ele vai te abandonar? Não. Deus, ele não é um criador irresponsável. Deus cria e cuida. Ele não abandona seus filhos. E isso pode ser para você muito elementar, mas até mesmo as coisas elementares da nossa vida a gente acaba esquecendo, a gente precisa rever e refletir. Eu imagino que boa parte das nossas ansiedades, boa parte delas, a maioria das ansiedades que nós experimentamos, provém de falta de fé, provém da má compreensão que temos de Deus, da dúvida que temos de Deus, da dúvida que realmente Ele é Deus,
achamos que com a pandemia, achamos que com o presidente, ou que o governo que a gente tem, ou com uma crise, a gente esquece que Deus ainda continua no seu trono. Deus ainda está no seu trono. Deus ainda está governando este mundo. Deus não precisa de decreto de governo, Deus não precisa de leis governamentais para ele comandar esse mundo, para ele governar. Então considere que Deus ainda é Deus e ele ainda provê. Terceiro, considere que Deus conhece as suas necessidades. Verso 31, verso 32 nos mostra isso. Jesus ele diz: considere que Deus conhece as suas necessidades. Olha o que diz no verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, sabe que necessitai de todas elas. Sabe que necessitais de todas elas. Então, você está ansioso por quê, meu amigo? Se você está ansioso por algum motivo, lembre-se, Deus conhece a tua necessidade. Deus ele conhece você de ponta cabeça. Ele sabe todas as suas necessidades, das menores, as mais pequenas. Ele conhece todas as suas necessidades. Então, por que você está ansioso? Agora, o problema é o seguinte: nós fazemos nossa agenda, fazemos nossos planos, nossas metas, nossos objetivos, mas nós precisamos lembrar que Deus tem uma agenda para cada um de nós. Deus tem os seus planos que são mais altos do que a terra. Os pensamentos de Deus são os mais altos do que os nossos. Ele também tem os seus planos, ele também tem a sua agenda para cada um de nós. Precisamos lembrar que Deus ainda continua no controle da nossa vida. E quando a gente pede alguma coisa para Deus e Deus não concede, lembre-se, ainda Deus sabe da sua necessidade, ele sabe daquilo, ele conhece. É hora de se lembrar que Deus tem a agenda dele para você. Então não me venha com essa: os meus sonhos estão indo por água abaixo, não sei o que fazer na minha vida, perdi o emprego dos meus sonhos, o que farei agora? Para com isso. Para. Não, Deus ele conhece. Não andeis ansiosos, porque Deus sabe de tudo que você necessita. Confie no Senhor. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. E agora Jesus progride na sua argumentação. Então, lembre-se, antes da quarta consideração que a gente passar, primeira, considere que você vale muito aos olhos de Deus. Não andeis ansiosos, porque você vale muito aos olhos de Deus. Segundo, não andeis ansiosos, porque Deus provê. Considere a providência de Deus. E terceiro, não andeis ansiosos, porque Deus conhece todas as suas necessidades. E por último, verso 33. Buscai, pois, em quê? Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que você anda ansioso, vos serão acrescentadas. Se há uma ansiedade que devemos ter em nossa vida, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Como eu falei anteriormente, tem coisas que Deus dá, tem bênçãos que Deus dá, e eu não consigo nem contar nos meus dedos as vezes que Deus me deu bênçãos sem eu pedir. Eu tenho certeza que aconteceu com você também. Já aconteceu? Pensa aí. Bênçãos que Deus te deu sem você pedir. Lembrou? Pensou? Dá para contar nos dedos? Não dá, né? Numa vida toda aí, muitas vezes. Até coisas que a gente nem sabe. Agora tem uma coisa que Deus não pode nos dar se a gente não pedir e se a gente não buscar, que é o seu reino. Então eu imagino assim, Deus ele olhando para nós, né, para os seus filhos, nós pedindo coisas tão banais. Eu não estou aqui dizendo que é errado pedirmos por qualquer coisa. Enfim, Deus ele conhece nossas necessidades e ele pode ouvir também qualquer oração. Se você quer um carro novo, ore, peça a Deus. Nós podemos pedir, com certeza. Você quer um emprego melhor? Ore por isso. Quer alguém do seu lado, uma companhia? Ore por isso. Enfim, qualquer coisa. Ore com Deus. Ele é seu amigo. O que eu estou falando aqui é o seguinte: qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Onde está centrada a sua vida? Essas coisas você pode pedir a Deus, mas ela não deve ser algo que vai deixar você ansioso.
não deve, essas coisas que você vive ansioso só mostram, só revelam a prioridade que você está colocando nelas. Só revelam o lugar onde ela está na sua vida. A questão aqui que Jesus está falando não é assim, parem de pedir essas coisas. Não, ele está dizendo que qual é a prioridade de vocês? Deve ser o reino de Deus e a justiça. Porque essas coisas aqui, Deus ele pode dar sem mesmo pedir. Mas o reino de Deus, ele não pode dar. A salvação, a vida eterna, Deus ele não pode dar se nós não pedirmos. E eu tenho certeza que o pai já falou aí alguma vez, em algum sermão, aquela seguinte pergunta, né? Se você teve na sua vida os melhores carros, ou sempre andou de um carrinho aí velho a vida toda, daqui a 100 anos vai fazer diferença? Não vai. Tenho certeza que ele já falou aí com vocês. Senão ele vai falar ainda. Daqui a 100 anos vai fazer a diferença se você teve boa aparência ou não, se você morou numa mansão ou morou num casebre, vai fazer diferença se você teve diploma ou se você é um simples analfabeto. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença. Se Jesus não voltar, não vai fazer diferença nenhuma. E no dia final, na volta de Jesus, também não vai fazer diferença. Agora, daqui a 100 anos, vai fazer diferença se eu busquei o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, daqui a 100 anos ou na volta de Jesus, vai fazer diferença? Com certeza. Então, por que a gente vive ansioso pelas coisas deste mundo, se isso no final não vai fazer diferença nenhuma? Entendeu, meu amigo? Eu fico imaginando Deus olhando aqui. Meu filho, eu sei que você precisa disso aqui, mas olha o meu reino, busque a minha face. Pare de buscar minha mão e busque minha face. Busque a salvação, busque o Espírito Santo, busque a mim, não aquilo que eu tenho para oferecer. Isso aí eu já sei, eu já estou resolvendo para você. É o dinheiro? Não, eu já sei disso aqui, meu filho. Já sei, vou resolver na forma certa e na hora certa. É o casamento? Eu sei, vou resolver também. É a crise, é isso aqui, isso aqui. Não, eu já sei. Agora, e o meu reino? E o meu reino? E a vida eterna, você vai buscar? Quando é que você vai buscar? Então, você quer ter paz de espírito? Quer vencer as tribulações, ansiedades, preocupações? Quer ter o sono tranquilo? Então permaneça constantemente buscando o reino de Deus e sua justiça. Lembre-se que o antídoto para toda essa ansiedade que a gente vive buscando é entender que Deus ele conhece todas as nossas necessidades, que ele vai resolver no seu tempo, e a única preocupação que a gente tem que ter é buscar ele, buscar o seu reino. Não buscar aquilo que ele tem para oferecer, mas buscar o seu reino. Não fica mais leve assim dessa forma? Não fica mais tranquilo? Não é muito melhor viver dessa forma? Ao invés de toda noite a gente deitar no travesseiro e ficar pensando, ai, isso, aquilo, ai, e é meu dinheiro, e é meu filho, e é minha esposa, e é o governo, e é meu emprego, e é não sei o quê. Para! Deus, ele está vendo tudo, já sabe, já está provendo, já conhece a necessidade. Imagina se todos nós vivêssemos diariamente ansioso dessa forma para buscar o reino de Deus. Como seria? Então, meu amigo, esse é o meu recado. Faça com que todas as outras coisas da sua vida sejam periféricas, sejam secundárias e busque diariamente, em primeiro lugar, o reino de Deus. Abra mão das suas vaidades pessoais, abra mão dos seus projetos de vida, coloque as outras coisas no seu devido lugar, em plano secundário. Plano secundário. Não são um problema ou falta deles que vai determinar a nossa paz. Não, isso a gente sempre vai ter problema, sempre vai ter crise, sempre vai ter ansiedade, sempre. Não é isso, não é a falta dele, não é isso a falta dele que vai determinar a nossa paz. O que vai determinar é a nossa atitude diante dos problemas, das tribulações, e onde a gente coloca o centro da nossa vida, a prioridade. E se essas coisas que para você têm sido a causa da ansiedade, a razão não é outra, senão o fato de que você está dando demasiada importância para essas coisas da vida e as colocando diante do que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Então, lembre-se, considere o seu valor aos olhos de Deus. Considere a providência de Deus. Considere que Deus sabe tudo o que você necessita. E considere o que é realmente importante, o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. Quero orar com você neste momento. Se é o teu desejo buscar e viver ansiosamente, buscando o reino de Deus e sua justiça, feche seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. E daí eu já vou partir para o meu estudo bíblico. Daqui 2 semanas estarei
Mês que vem eu estarei aí em Curitiba e quero ter outra oportunidade também de participar desse culto com vocês. E com mais calma dessa vez, que dessa vez foi muito corrido. Peço desculpa aí pela pressa. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai que provê, um Pai que nos ama, que nos cuida, conhece nossas necessidades, nos conhece do avesso, sabe exatamente como somos e já está provendo tudo o que nós precisamos. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão porque, pela nossa falta de fé, muitas vezes andamos ansiosos, porque duvidamos da Tua providência, duvidamos de que o Senhor ainda continua sendo Deus e continua governando este mundo e governando a nossa vida. Nos lembre, Senhor, com o Teu Santo Espírito, de buscar o que realmente é importante, o Seu reino e a Sua justiça, porque isso, no final, é que vai fazer a diferença. Peço, Senhor, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre a igreja de Pilarzinho, sobre todas as famílias e lares representados. Que Teus santos anjos, Senhor, acampem ao redor desses lares, protegendo de todo mal e perigo, e que nenhuma investida maligna, Senhor, tenha poder sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não sei quem que vai falar aí. O pai tá aí ainda? Espera aí, deixa eu ver. Estou aqui sim, aqui o meu microfone estava desativado, porque o Eduardo que controla. Obrigado. Deus te abençoe aí no estudo, né? Ele vai fazer um estudo bíblico agora pelo Zoom. Isso. Ele vai começar o estudo bíblico com pessoas aí da cidade de Goiânia. Um abraço, um beijo, pai te ama. Beijo, pai. Também te amo. Pastor Marcelo, você tem aí para os pedidos, o Eduardo que vai ler para nós hoje, como é que vai ser hoje? Eu vou pedir para o Eduardo ler para a gente os pedidos e aí em seguida nós fazemos a oração. Tá ok, quem sabe escolhemos alguém do nosso distrito, ou do teu, ou do meu, para fazer essa oração de intercessão aí por esses pedidos. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu, quem está aqui do meu povo aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ir lendo, Eduardo, os pedidos de oração de agradecimento. Boa noite, pessoal. Então, eu vou ler aqui os pedidos que foram registrados aqui no chat. A irmã Luciane, ela pede que continuemos orando pelo primo dela, o Ednei. O Luiz pede oração pela família e também pede para que o Espírito Santo de Deus toque no coração de todos eles. O Rubens, ele pede oração pela arrecadação de alimentos que nós, os Calebs, aqui do Pilarzinho, estamos fazendo. A Marta pede oração pela irmã Nair, que ela se encontra, ela está internada atualmente. A Marilda pede oração pela família e por ela também. Ela até comentou que tá ansiosa com toda essa situação, então acredito que a mensagem do William veio a calhar aí. O irmão Gisolino, ele pede oração pela Nora, Fabiana, que foi testada, deu positivo para o Covid, também pela filha e netas que moram no interior do estado, também pela neta Mariana, ele pede. A Renate, ela pede oração pela família e também pela Clarice, que Deus cuide dela. A Arlete pede oração pela irmã Eva, fala da aposentadoria dela, né, para que isso aí dê sustento para ela. A Lília pede oração pela Estela e o Max, também pelo amigo Laertes, que está com suspeita de Covid, internado. A Priscila, ela agradece pelas bênçãos na família e pede oração pela saúde da irmã, Daniele. O Adriano, ele pede oração pelo tio e padrinho, Aparecido e José. O tio e o padrinho, Aparecido e o José. Também oração aí, mais uma vez aqui, pelas pessoas que estão contribuindo para a Missão Caleb, doando os alimentos. A Diane pede oração pela saúde da filha, Gabriele. Faz umas 3 horas que ela está com muita dor na barriga. E, por fim, o Fernando, ele pede para que a gente ore pelo Vilmar e Antônio, que estão com tratamento de Covid aí também pelo Alan, que ele fala, o sobrinho de 17 anos que está lutando contra o câncer. Esses foram os pedidos aqui registrados no chat até o momento, pastor. Pastor Marcelo, teria algum outro pedido especial? Não, reforçar essas pessoas que estão internadas, né?
por conta do Covid, e são pessoas assim muito queridas, não que a gente está menosprezando quem a gente não conhece, a gente tem que orar por todo mundo, inclusive por aqueles que não são do nosso meio. Tem muita gente sofrendo, mas esses em especial, eles são pessoas muito conhecidas no nosso convívio e foram acometidos e estão numa situação um pouco mais debilitada, por isso eles estão internados. No caso da irmã Antônia, uma família toda de venezuelanos muito queridos que estão ali há muito tempo já residindo com a gente, mais de quase 2 anos, e eles não têm como se locomover. E ela está internada, foi lá para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Então, a grande dificuldade também é a família até receber notícias dela. Por isso, a gente intensificou as orações, pediu por ela. A irmã Nair também, a irmã Nair já passou por um câncer, já quase morreu várias vezes. E agora ela infartou na segunda-feira. E quando chegou no hospital, eles testaram também para ver se ela estava com Covid e descobriram que ela já tinha tido Covid e ela nem sabia. Uma senhora de 70 e poucos anos, quase 80 anos, e ela nem sabia que ela tinha tido Covid. Mas por conta do Covid, o médico disse que houve um infarto, que é uma das sequelas também que pode vir. Então ela está se recuperando no hospital. Então por essas, e o Vilmar também, que também precisou ficar mais um dia internado. Então essas 3 pessoas e uma outra senhora lá do Mato Grosso, que a família aqui é adventista, também Covid e precisa de um milagre. Se não me engano, Dona Isabel está com 50% já do pulmão comprometido e precisamos orar por ela, a mãe da Val, ali do distrito. Muito bem. Irmã Celina, a senhora está conosco? Está me ouvindo? Opa, A senhora estou pode fazer a aqui. oração final para nós e interceder por esses pedidos de oração? Sim, pastor. Deixa eu ler aqui. Então, A irmã oremos, Celina né? é do Jardim Pinheiros, diretora do Ministério da Sim. Mulher. Então, irmã, ore por todos nós aí, por essas pessoas que se manifestaram. Ok, oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mas que também temos a certeza de que estás aqui conosco, Senhor. Nós queremos primeiramente ter as bênçãos, pelos cuidados, te agradecer pela mensagem do William, que foi muito confortadora, e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, que mesmo nós não podendo nos reunir nos templos, mas nós estamos unidos e podemos estar, Senhor, te buscando e estar em comunhão contigo. Agora, Senhor, eu quero colocar perante o teu trono de graça todos os pedidos que foram mencionados. Senhor, eu não tenho condições de mencionar cada um, mas o Senhor ouviu, o Senhor leu, e o Senhor sabe, meu Deus, todos aqueles que necessitam de Ti, necessitam da Tua ajuda, do Teu socorro, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos essas pessoas enfermas que estão sendo acometidas por esse vírus, que o Senhor possa aliviar o sofrimento de cada um, ó Pai. E que o Senhor oriente e direcione os médicos que estão cuidando dessas pessoas e também os proteja de todo mal. Nós pedimos, ó Deus, aqui, nomes eu não vou me lembrar, mas o pastor mencionou ali, o pastor Marcelo, várias pessoas que estão necessitando, e essa irmã que precisa de um milagre. E o Senhor é o médico dos médicos, o Deus do milagre. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, confiando que o Senhor fará o que for melhor, porque nós não sabemos, às vezes, te pedir, mas o Senhor sabe as nossas necessidades, e o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor, com certeza, vai estar abençoando, cuidando e protegendo cada um dos seus filhos. Pai querido, Amém. Nós entregamos tudo em suas mãos, pedimos o perdão dos nossos erros e pedimos que as nossas falhas não nos separem de Ti, Senhor, mas que cada dia mais nós possamos nos fortalecer e que o Senhor derrame sobre cada um de nós, todos os irmãos que aqui estão participando desse culto, derrame o Teu Santo Espírito e nos fortaleça e nos mantenha em pé, para que no dia que o Senhor voltar,
nós possamos estar todos reunidos e possamos todos juntos, Senhor, cantar louvores a Ti, entoar o cântico de Moisés. Esse é o nosso pedido e os nossos agradecimentos nesta noite. Oramos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Marcelina. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Deus Boa abençoe noite. a todos. Um bom restante de semana. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. E quarta que vem tem coisa boa, hein, pastor Geisler? Já pode falar ou não? Vai ser um convidado de fora e bom, hein? É? Não posso falar Então. quem é, porque senão vai encher a sala. Não vai ter espaço. Sério? Nossa. Na semana Tá que vem bom. vai dar superfação, hein? Então, tá bom. Vamos aguardar. Então, Boa tá bom. noite para todos vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. E o pessoal do Caleb, reunião daqui a pouco, hein? Buenas noches. Boa noite. Travou aqui? Travou bem na cara do Rubens. Tô vendo mais ninguém. O meu também não consigo sair, não tô conseguindo sair do Zoom aqui. Puta. Mas a reunião lá é às 9 ainda. Dá pra bater um papo aí, ó. 2 minutos de bater papo aí. Ei, já vão avisando pro Jesué e sintonizando o celular dele lá para pegar a reunião direitinho. Agora dá tempo de subir na antena para sintonizar melhor.